Então, boa tarde. Iniciamos aí nosso terceiro dia do nosso Protagonize. Estamos na nossa semana de treinamento e é muito bom estar aqui com todo esse público da nossa Pró-Reitoria de Ensino. E eu já aproveito, iniciando aqui esta tarde, de muitas discussões que teremos aqui, dois momentos preparados, especialmente aqui para todos nós. Queria agradecer, a todos que estiveram envolvidos, para não esquecer ninguém, vou agradecer aqui em nome, então, professora Kátia Solange Coelho, nossa pró-reitora, agradecer os nossos gerentes, Gustavo, Fabiane e Juliana, agradecer os nossos coordenadores de curso e toda essa grande equipe da nossa pró-reitoria de ensino, os nossos professores, tutores, pessoal administrativo, suporte, toda essa equipe, então, que faz parte aqui da nossa pró-reitoria e está aqui com a gente, conectado, participando deste momento. E para iniciarmos, para que a gente possa manter aí nossa agenda, lembrando que teremos hoje 2 momentos de treinamento, então são 2 links diferentes, já avisando aqui, a gente vai ter esse momento, depois a gente encerra e teremos já na sequência um novo momento, tá? Fiquem atentos ao chat também, para que a gente possa fazer as interações e discussões. E eu gostaria, então, de já chamar aqui a nossa convidada de hoje, professora doutora Mila Bittencourt, está aqui com a gente nesta tarde. A professora Mila vai se apresentar, mas ela é neurocientista, educadora, empreendedora, mentora. Ela vai falar um pouquinho, da história dela para vocês e vai trazer as discussões nesta tarde. Professora Mila, boa tarde. Boa tarde, gente. Vocês me escutam bem? Sim. Sim? Tá. Então vamos lá. Obrigada, pela apresentação, obrigada pelo convite. Eu sempre me sinto honrada, como vários dos professores que eu tenho certeza que aqui estão, de compartilhar aquilo que a gente estuda com tanto carinho, aquilo que de fato faz sentido dentro da gente, Então, é uma honra para mim estar aqui. Eu vou compartilhando já, então, eu acho, Fernanda, a minha tela, daí ali eu já falo um pouquinho sobre a Perfeito. Mila, já introduzo o tema. Aqui estão vendo, E a gente Sim, já sim. dá andamento até respeitando, o tempo aí de cada um, que eu acho que eu dou muito valor para o meu tempo e o tempo de vocês também. Então, hoje eu fui incumbida aqui de falar sobre neurociências e bem-estar, e o tema que a gente entende que está muito vinculado a isso dentro do universo de trabalho é a parte do estresse, tá? Então, aqui eu já introduzo um pouco do tema central do que a gente vai trabalhar hoje, e eu quero que vocês entendam, acho que no primeiro momento, por que que a Mila está aqui, A Fernanda apresentou brevemente um pouco da Mila. A Mila, ela é professora, como muitos de vocês aqui, estou nesse ambiente, de trabalho, que é educação, então eu entendo, a gente vai falar um pouco sobre isso na vida prática, na rotina, os desafios que isso exige, de cada um de nós. E eu fundei a NeuroWellness em 2020, entendendo e trazendo esse conhecimento que é tão teórico, que a neurociências, o conhecimento das ciências que todos nós aqui, muitos aqui eu tenho certeza que são também dentro das suas áreas, de uma forma, um conhecimento complexo, profundo, mas de uma forma mais aplicável, que de fato gere alguma transformação positiva com relação à saúde e bem-estar, que é o que a NeuroWellness se propõe. Então, eu tenho graduação em Educação Física, essa é a minha área de formação, atuo nessa área prática, em prescrição de exercício físico há mais de 15 anos, e lá no meu mestrado eu fiz em neurociência, eu comecei a estudar esse universo da neurociências em 2012, e logo em 2015 eu entrei no doutorado, onde eu estudei a parte de neurobiologia do exercício, então na neurociências, dentro dessa área do conhecimento eu me aprofundei na neurofisiologia, mas de 2020 para cá, eu terminei meu doutorado em 2019. Em 2020 para cá, eu senti um chamado, vamos dizer assim, dentro de mim, de trazer esse conhecimento de uma forma muito aplicável e prática da neurociências. E comecei a estudar desde então o comportamento humano
E como que o cérebro humano ele consegue, alguns mais, outros menos, traduzir ali em comportamentos que levam ao mais saúde e ao mais bem-estar. E o comportamento que eu quero trazer hoje aqui para a gente conversar envolve estratégias de autorregulação do estresse, que é o tema central aqui. E eu divido a fala aqui em três partes. Primeira parte, eu dar um cenário que vocês já conhecem tão bem quanto eu, né? O cenário do ambiente de trabalho, mas ele vai dar um pontapé inicial para a gente construir esse raciocínio. Depois eu vou falar de uma forma breve, muito simplista, né? Para a gente ficar fácil de compreensão, como que acontece, como que o cérebro lida com esse estresse? Por que que é importante olhar para o cérebro? Eu acho que essa é uma pergunta que eu também quero deixar clara aqui a resposta. E, por último, a gente vai trabalhar as estratégias neurocomportamentais de autorregulação, para a gente conseguir adquirir uma certa maestria, vamos dizer assim, é um termo que eu gosto de usar, não é muito científico, mas é um termo que eu entendo que se encaixa aqui também. Tá? Então, primeira parte, a gente vai lá para o cenário, entendendo que hoje o cenário na educação, o mundo do trabalho na educação, houve uma sobrecarga de trabalho, volumes de trabalho por conta de mudanças constantes, mudanças pedagógicas, mudanças estruturais, mudanças operacionais, né? O mundo, fora do mundo educacional, do ambiente educacional, também está sendo regido por essas mudanças, né? Então, pressões por entregas, pressões por resultados, pressões para manutenção, né, de alunos, a parte estrutural, que envolve de estrutura ou não estrutura, e a parte relacional. Isso vai refletir também diretamente a parte de clima e cultura interna dentro dessas empresas. Aqui são informações gerais, tá? Não são específicas da empresa, da Vitro, são retiradas da literatura, e esses pontos citados aqui, eles são potenciais estressores. Então, dentro do universo que a gente vive hoje, talvez mais do que o passado, mas sem fazer uma analogia direta nesse primeiro momento, nos traga um desafio muito maior para ser enfrentado dia a dia. Então, aí cabe a necessidade da gente aprender, e eu entendo muito seriamente aqui que a área da neurociências vai nos auxiliar e muito nesse sentido. Ainda dentro de um contexto aqui de ambiente, entendendo quais são as características que a gente vive hoje como coletivo, como sociedade, como empresa educacional também, quase 500 mil brasileiros em 2024, esse dado, eles tiveram afastamentos de trabalho por alguma situação de falta de saúde emocional. Eu não estou falando que o estresse, o estresse crônico, né? Ele é uma patologia, mas ele tem uma autorrelação, uma autocorrelação, né? Inclusive, com transtornos emocionais vinculados, tá? E aqui eu começo, para a gente entender um pouquinho o universo da neurociências, eu vou trazer uma visão geral de como que o cérebro ele entende todos esses fatores estressantes, potenciais fatores estressantes, que estão sendo captados diariamente através do nosso cérebro, né? O cérebro está representado aqui por esse círculo central, e ele capta todas as informações, estímulos sensoriais, visão, som, relações humanas, palavras ouvidas, sensações, todas as características do ambiente, que foram citadas, inclusive, aqui nos slides anteriores, e ele passa essas informações por um processamento. E esse processamento aqui eu vou chamar de padrão mental. Então, existe um mapa de referência que cada cérebro tem um mapa único. É claro que quando a gente pensa em culturas, características coletivas, que eu posso chamar de culturas, que são comuns, a gente tende a ter padrões mentais de referências comuns para pessoas que estão dentro daquele mesmo coletivo, tá? Mas cada cérebro humano vai ter um padrão mental único de processamento dessas informações. E a partir desse processamento vai gerar as resultantes, vai gerar uma emoção que vai dar significado para aquela situação que está sendo interpretada, para aquela palavra ouvida, para aquilo que foi visto, não importa, tudo isso aqui está dentro desse mesmo bolo, é uma visão bem geral.
Esse processamento vai gerar uma resultante no comportamento, como eu reajo frente a essas demandas de entrada que eu recebo, e também as decisões, conscientes ou não, o teu cérebro está a cada instante tomando alguma decisão, seja de autorregulação para melhoria daqueles potenciais estressores ou não. E essas decisões geram experiências. Esse termo é muito interessante na neurociências, porque é a experiência que vai determinar a permanência ou não desse padrão mental. Ou seja, de acordo com essa experiência interpretada aqui, ele vai gerar um reforço desse padrão mental já existente ou uma modificação desse padrão. Eu vou dar aqui uma informação bem inicial, guarda isso que a gente vai esmiuçar isso agora, trazendo exemplos mais práticos relacionados com o estresse, tá? Então, no segundo bloco, a gente entra aqui o efeito do estresse no nosso cérebro e como que isso pode gerar uma bagunça, né, uma desregulação no nosso sistema nervoso. O estresse aqui ele tem um conceito geral, é uma reação fisiológica e psicológica que tem relação a alguma situação, que a gente pode chamar aqui de potencial estressor. E esse potencial estressor ele tem uma intenção que a gente já vai entender. E esse potencial estressor ele pode ser fisiológico, alteração de fome, tô com sono, tô com sede, tudo isso é um estresse para o teu cérebro, para o teu corpo também, que vai reagir, né, frente a esse estresse. Pode ser psicológico, são as demandas externas recebidas, as pressões, os prazos, as relações e etc. Ambiental, que está relacionado com essas relações, e social, tá? Então, o estresse aqui ele é um conjunto de fatores muito gerais que podem ocasionar para o teu cérebro uma perturbação ou não, tá? Vai depender de cada cérebro. E é isso que mostra aqui nesta imagem. Então, eventos da vida, traumas ou abusos lá do passado, principalmente na primeira infância, desculpa aqui, ó, estressores ambientais, diferenças individuais, esse conjunto de informações processadas no teu cérebro vão gerar uma percepção se aquilo é perturbador ou não. A gente chama, dentro de um termo aqui da neurociências, de alostase, que são as adaptações geradas a partir de uma perturbação. Então, a gente vai considerar um estresse quando ele gera essa perturbação. Não é qualquer cérebro que entende o mesmo estímulo como perturbador. Então, a gente tem uma premissa aqui importante, porque a individualidade de cada cérebro vai responder. Aqui eu entro, ó, respostas comportamentais de escolhas de hábitos, de realizar as técnicas de autorregulação que eu vou apresentar aqui mais à frente ou não, de acordo com o entendimento que aquele cérebro tem da percepção daquele potencial estressor. E essa carga de perturbação, que a gente vai chamar de alostase, ela pode ser positiva, que a gente entra num processo de adaptação, o teu próprio cérebro cria formas, alterações dentro do cérebro e do corpo para gerar adaptações que são positivas, tá? Então, o cérebro ele tem um lado positivo, sim, mas em muitos dos casos que a gente vive hoje, né, por isso a importância desse tema ser desenvolvido aqui, é que grande parte dessa alostase, ela se torna mal adaptativa. Daí a gente vai chamar de carga alostática. Um termo semelhante à carga alostática aqui, talvez você já tenha ouvido de uma outra forma, é o estresse crônico, tá? A gente tem algumas semelhanças entre essas palavras, esses termos. E a partir desse entendimento do slide anterior, a gente conclui o seguinte, que é um ponto central da minha fala aqui, que o estresse, ele não é uniforme. O estresse é a forma como o teu cérebro, individualmente, o teu e o meu, né, ele decide sobre aquela situação que está sendo gerada. Então, o cérebro, ele medeia aquele, é o mediador central do estresse. Ele determina a ameaça, ele define primeiro o que é percebido como um potencial ameaçador,
ou um perturbador de fato, ele regula uma resposta para gerar comandos de alterações fisiológicas, neurofisiológicas, comportamentais, emocionais, cognitivas, para gerar uma adaptação positiva frente a esse perturbador que trouxe lá no primeiro exemplo do slide aqui, são vários exemplos de potenciais perturbadores, e depois o teu cérebro, exatamente, né, numa forma cronológica, temporal, ele vai interpretar aquela experiência, ele vai transformar aquele potencial perturbador, que pode ser uma ameaça, que vai gerar uma resposta adaptativa, ele vai gerar aquilo, vai transformar aquilo em uma experiência. Então, essa experiência é que ela vai afirmar para o teu cérebro o que isso vai resultar a médio e longo prazo. É adaptativa ou não é adaptativa? Se ela não se torna, se o teu cérebro não sabe lidar com aquela experiência, em outras palavras, ele vai gerar a carga alostática, ele vai gerar um acúmulo ele vai desregular o teu sistema, que vai perder a função que ele tem, que é adaptar a novos estímulos potenciais estressores. Aí é que surge o sinal de alerta, quando o teu cérebro não consegue mais lidar com aqueles potenciais estressores que vai continuar acontecendo, né? Que os fatores externos a gente não controla. Opa, deixa eu passar aqui. Ô, Fernanda, tu me fala do tempo, tá? Para eu não me perder aqui, que eu acho que eu não vou conseguir. Tá Opa, tranquilo, professora. peraí que eu vou sair da tela. Estamos dentro do tempo. Então, entrando nessas três fases desse perturbador, potencial estressor, a forma como o teu cérebro determina aquela ameaça. A gente entende aqui, eu volto, aquele entendimento sobre padrão mental. Cada cérebro processa o estímulo que está recebendo a partir daquele padrão mental de referência que ele entende como certo. Tudo que chega e que ele tem uma referência dentro dele, que ele já conseguiu lidar, foi alguma experiência do passado que ele já tem registrado e ele já teve êxito naquela experiência do passado e recebe aquela possibilidade de novo, ele já sabe como reagir. O teu cérebro aprende a reagir e a se adaptar, em outras palavras, àquela situação. Então, no primeiro momento, ele vai entender o que é aquilo que está chegando. É uma ameaça ou não é? Ou é algo que ele já conhece, já viveu, já entendeu, já processou, já sabe como lidar, e está tudo bem, ele entende como não ameaça e gera as respostas fisiológicas, sistêmicas, comportamentais necessárias, porque ele já sabe como lidar com aquilo que está, com aquele potencial estressor que está chegando. Depois ele vai para a segunda fase, que é regular essa resposta. Então, ele vai acionar circuitos neuronais e sistêmicos fisiológicos, vai produzir hormônios, vai produzir neurotransmissores para regular e para ele aprender a lidar com aquilo ali, trazendo respostas comportamentais, por exemplo, de realização de tarefas, respostas comportamentais de fala, expressando, estou dando exemplos gerais aqui, né? Só para ver se vocês vão se identificando cada um dentro das suas experiências únicas aí. Respostas comportamentais como a verbalização de algo, tudo isso são exemplos de resposta que o teu cérebro está regulando a partir do entendimento de ser ou não uma ameaça. Num terceiro momento, não de forma tão linear, né, mas só de uma questão didática, num terceiro momento ele vai interpretar aquela experiência. E essa experiência que remodela a estrutura do teu cérebro. Então, a gente tem três regiões encefálicas mais importantes que são participantes com relação a essas experiências do estresse, do potencial estressor. Tá? O hipocampo, a amígdala e o córtex pré-frontal. O hipocampo, é uma região do centro do nosso cérebro, ou encéfalo, né, que é até um termo mais específico, que está relacionado com as memórias, então ele vai registrar aquela experiência. Se é uma experiência que ele entendeu que teve êxito, ele vai registrar lá, ó. Próxima vez que acontecer isso, eu já sei como lidar, porque eu já tive êxito nessa vez, nessa experiência atual. Então, ele registra lá no hipocampo. A amígdala, ela vai dar
para essa experiência a emoção vinculada, é uma emoção positiva, é uma emoção negativa, é uma frustração, é uma raiva, é uma emoção de tranquilidade. A amígdala vai participar na construção dessa experiência. E o córtex pré-frontal, ele vai trazer, vamos botar de uma forma mais simplista aqui para a gente entender, uma razão. Ele tem várias habilidades, toda a parte cognitiva de tomada de decisões são realizadas por essa região do córtex pré-frontal, que fica na região da testa, e ali ele conversa com a amígdala, e aqui tem algumas diferenças estruturais entre os diferentes cérebros, porque cérebros que já lidam melhor com estresse, com esses potenciais estressores, ele tem uma conexão mais íntima, né, uma conexão entre o córtex pré-frontal e a amígdala maior do que outros cérebros que não têm ainda uma adaptação mais efetiva frente aos potenciais estressores, tá? E isso gera uma remodelação, ou seja, à medida que eu vou sendo exposta, que eu estou sendo exposta ao estresse, e o meu cérebro está conseguindo gerar regulação positiva para essas respostas que eu estou recebendo. Eu estou transformando essas respostas em experiências e que o meu cérebro está entendendo essas experiências como êxito. Eu tenho uma remodelação, uma neuroplasticidade, tá? Um termo que possivelmente vocês já ouviram falar também, sobre essas situações, ou o que isso me traz. Num próximo momento em que eu tiver um estresse parecido, eu já vou ter uma prévia de como regular o meu cérebro, tomar iniciativas de comandos para regular essa situação que está sendo gerada num futuro breve. Tá? Então, de forma geral, essas três fases, elas acontecem em alguns, vai depender da forma como cada cérebro recebe essa experiência e o que permeia tudo isso, como cada cérebro recebe essa experiência, dá para a gente trazer um termo aqui que também é muito, possivelmente vocês já ouviram falar, que é a regulação emocional. A inteligência emocional está vinculada diretamente à forma como o teu cérebro recebe as experiências de potenciais estressores do dia a dia, da rotina, que são inerentes. Ou seja, é a emoção que indica para o teu cérebro o que aquele estímulo do potencial estressor significa para ele. Significa uma ameaça, significa um processo de aprendizagem, significa um processo de paralisação. Eu estou trazendo exemplos que são comuns, tá? Mas cada cérebro vai ter uma interpretação única aqui, tá? E o que a gente vê de alteração, ou em outras palavras, de desregulação no nosso cérebro? Eu acho que tem alguém que está com o microfone aberto. Acho que é a Julie. Será que dá para desligar, Fernanda? Isso, obrigada. Então, nesse segundo momento, a gente vai ver o efeito de um cérebro que está desregulado, que ele não conseguiu lidar com os potenciais estressores que estão chegando, tá? Existem alterações significativas, alterações neurofisiológicas, alterações cognitivas, alterações comportamentais, alterações emocionais também nesse cérebro que está sobre estresse crônico ou sobre uma carga alostática, né? Que é perda de flexibilidade comportamental, é um estresse que ele fica mais rígido frente às situações da rotina. Ele tem dificuldade de achar saídas diferentes para situações. Ele tende a responder sempre igual. Um cérebro que já está sobre essa condição do estresse crônico, que a gente acho que eu estou chamando aqui de um estresse, de um cérebro, desculpa, desregulado, de um sistema nervoso desregulado, ele vai ter dificuldade de se comportar de diferentes maneiras frente a diferentes situações. É um cérebro que também perde a capacidade de mudança de atenção. Ele diminui, o foco dele fica mais prejudicado, ele vai ter menos facilidade de conseguir e finalizar a mesma tarefa durante
um longo período de tempo. Ele perde também a regulação cognitiva emocional. O que que é isso? Essa conversa entre o córtex pré-frontal, que está mais ou menos aqui, fico olhando sobre essa imagem, com as regiões que regulam a emoção, que a gente vai chamar na neurociência de sistema límbico, né? A amígdala, ela faz parte, é uma das principais regiões encefálicas do sistema límbico. Ela gera uma diminuição dessa comunicação entre o córtex pré-frontal e a amígdala. Ou seja, a amígdala, ela perde essa regulação, ela perde essa função do córtex de dizer para a amígdala, calma, essa situação não é tão difícil quanto parece, vamos pensar numa alternativa juntos, né? De grosso modo, é mais ou menos assim que funciona. E ele também, esse cérebro em estresse crônico, ele também perde tomadas de decisões com clareza. A tomada de decisão ela vai ficar prejudicada. O tempo de tomada de decisão tende a aumentar. A clareza, né, para tomar decisões tendem a ser diminuídas. Então, funções, resumo o que a partir desse slide aqui? As funções cognitivas são diminuídas. E a gente já sabe para todas as tarefas de trabalho, principalmente no universo da educação, a gente precisa dessas funções cognitivas muito bem eficientes para a gente ter êxito, né? Então, o estresse crônico ele já vai perder êxito em grande parte das tarefas de trabalho que nós, na educação, precisamos. Outros efeitos em outras áreas, que aqui eu estou trazendo para a área do hipocampo, que é uma região encefálica importante no armazenamento de memórias. Então, existe uma redução estrutural nessa área do cérebro, num cérebro que está sob o efeito crônico do estresse. Essa região tem menos, portanto, facilidade, mais dificuldade, né, em processar novas informações. Tem mais dificuldade de gerar mudanças de aprendizagem ou neuroplasticidade dessas regiões do teu encéfalo. Essa região sobre estresse crônico gera uma diminuição da memória de curto e de longo prazo. Então, essas funções cognitivas que estão relacionadas ao hipocampo também são prejudicadas frente ao estresse crônico. E a amígdala, que é uma das principais regiões do sistema límbico, o sistema emocional do nosso cérebro, ela também é alterada funcionalmente durante esse processo aí de estresse crônico. Aumenta, desculpa, a hipersensibilização, o que significa uma amígdala hipersensível. É uma amígdala que reage fortemente às emoções e não conversa tanto com as regiões mais racionais do nosso cérebro, as regiões do córtex pré-frontal. Então, em outras palavras, é uma pessoa que vai ter um comportamento mais impulsivo, tá? O que mais que gera aqui sobre o efeito do estresse crônico? Gera um significado emocional e influencia comportamentos estressores futuros. Essa amígdala modificada pelo estresse crônico, ela vai entender outros estresses que vão ser recebidos no futuro de uma forma mais exacerbada. Tá? Então, pequenas situações vão gerar um nível de estresse já ou de ameaça muito grande dentro desse estresse que já está, dentro desse cérebro, desculpa, que já está desregulado, tá? Entre outras alterações. Então, essas três regiões encefálicas, elas são acometidas de uma forma muito eficiente. Vai depender, de uma forma muito explícita, né? Vai depender do grau de estresse crônico que esse cérebro está. E aqui, gente, eu não estou falando de patologia, tá? Eu nem vou entrar nessa parte patológica do estresse, que pode sim gerar burnout, transtorno de ansiedade, depressão, tá? Pode sim gerar. Mas quando eu falo de cérebro desregulado, eu não estou falando necessariamente de um cérebro patológico, porque o patológico ele já gerou uma disfunção na vida da pessoa. É tão forte essa desregulação que já gerou uma disfunção, desculpa, significativa, tá? Mas mesmo que a pessoa, que o cérebro não seja, que não tenha uma patologia associada, ele já tem e já sofre essas alterações citadas aqui, tá? Para a gente finalizar,
sei se é rápido, estou meio preocupada com o tempo aqui. Mas eu quero finalizar, que eu acho que é a parte mais importante aqui, que vai gerar. Não sei, não diria que vai gerar transformações efetivas, porque aqui é muito pouco tempo para isso, mas espero que gere sementes aí de pequenas transformações, que lá na frente surja mais transformações, que são as estratégias, que a gente tem autonomia de autorregulação para a gente lidar com as situações do estresse. Tá? E quando eu falo nessas estratégias, eu vejo 4 portas de entradas de estratégias de autorregulação que todos nós podemos ter. Temos estratégias mais simplistas, que aqui eu estou chamando de estratégias fisiológicas diretas. Gente, desculpa, eu estou com uma tosse irritativa aqui, seca. Então, a gente tem estratégias mais simplistas, mais imediatas, que eu vou até, inclusive, aplicar uma com vocês, para vocês já entenderem um pouco dessa experiência, que eu vou trazer elas para vocês. A gente tem estratégias que demandam um processo de tempo maior, tão cognitivas, que eu vou trazer algumas estratégias nesse sentido, estratégias de amortecimento desse processo de potencial estressor, que são estratégias sociais e de sentido, como que o teu cérebro pode amortecer essas entradas de potenciais estressores para que ele não entenda aquilo como uma ameaça. E por último, a última categoria de estratégias em que a gente inclui ela na nossa rotina e nas nossas relações no ambiente que a gente vive todos os dias. Todas essas 4 categorias de estratégias, elas vão regular o teu sistema nervoso, porque a gente já viu que a entrada e a interpretação e as resultantes, as adaptações frente aos potenciais estressores são oriundos do cérebro. Então, aqui, pensando nas estratégias mais imediatas e simplistas, que vocês com certeza até já conhecem, tem 3 aqui que são as principais: técnicas respiratórias, exercício físico regular e sono adequado. É muito difícil, né, quando a gente está no nível estresse crônico, a gente conseguir ter um sono adequado. Então, eu vou deixar essa aqui um pouquinho de lado, porque ela é uma base, é uma estratégia base para a gente conseguir deixar um cérebro regulado e lidar de forma satisfatória, portanto, com os estresses que estão chegando a todo momento, e a gente não controla muito. Grande parte desses estresses a gente não controla. E eu vou focar nessas outras 2 aqui. A respiração, dentro da Neuroelna, eu trabalho muito com uma técnica de um protocolo de respiração. Esse protocolo, a literatura científica, ela traz como 8 semanas aqui. A gente vai ter uma pequena experiência que eu quero que o cérebro de vocês entendam a experiência, mesmo que momentânea, do que é ter um cérebro minimamente regulado, né? Porque eu não sei como é que está o nível de regulação ou não do cérebro de cada um, eu não conheço, né, vocês, mas dentro da experiência que eu tenho já trabalhando com pessoas, eu entendo que grande parte das pessoas que estão aqui estão com nível de desregulação ou talvez até patológica, porque é o que eu sempre faço avaliações dentro das palestras que eu aplico, e eu já nem faço mais, porque eu já sei as respostas, tá, gente? E para mim não é diferente, tá? Eu já passei por vários processos muito desafiadores com relação ao estresse crônico. Então, muito do que eu aprendi foi por que eu aprendi na minha experiência de vida prática, né? Então, a gente vai aplicar aqui uma técnica de respiração, um exercício físico de forma regular. Ele é uma ferramenta de autogestão do estresse. Eu não estou falando sobre o aspecto biológico do exercício, que aqui todo mundo já sabe que é importante também. Mas o exercício, ele é uma fonte... Ai, desculpa, gente. O exercício, ele é uma fonte de pequeno estresse para o teu cérebro. Então, o teu cérebro, a partir do exercício físico, ele vai aprendendo a criar estratégias para regular essa entrada de estresse que o exercício naturalmente gera para o teu cérebro.
Tá? Então, é uma estratégia bem simplista, só que ela precisa ser continuada. E dependendo do tipo de exercício, pode gerar mais estresse ou menos estresse, dependendo também do teu nível base de cérebro, de desregulação do teu Não, cérebro, isso é uma outra coisa pode que eu já gerar assisti, eu nem sabia, fui mais olhar agora. estresse. Pessoal, desculpa, professora Mila, acho que tem alguns microfones que estão abertos. Aproveitar a professora Mila tomar uma aguinha. Pessoal, vamos manter o microfone fechado, tá? Qualquer coisa, podem levantar a mão também, se tiverem alguma questão, tá bom? Obrigada. Pode continuar, professora. Tá multado, professora. Foi. Então, o exercício físico, ele vai ter esse potencial de ensino para o teu cérebro a lidar com o estresse, desde que seja feito de forma intencional, tá? E eu quero dar uma. Eu não vai dar tempo, né, gente, de falar sobre com detalhes sobre todas essas estratégias, mas eu faço muita questão que vocês tenham uma experiência rápida dentro dessa técnica de respiração, que ela traz uma regulação muito momentânea. Não é duradoura, tá? Dependendo do nível de estresse aí de cada um, mas ela já vai trazer uma percepção importante aí. Então, eu quero convidá-los, eu vou parar minha apresentação, vou colocar uma música de fundo e convidá-los a fazer essa técnica comigo. Ela é bem simples. Deixa eu só compartilhar o som aqui primeiro. Gente, eu vou botar uma música de fundo, só para ajudar a gente a entrar na técnica. Mas o que que eu vou convidar? Eu não sei onde vocês estão, se vocês estão no trabalho, se vocês, né, não estão, se estão em lugares privativos ou não, mas não importa. Se vocês tiverem 5 minutos agora, vocês puderem fechar os olhos, não precisa falar com ninguém ao redor, ninguém vai perceber o que que vocês estão fazendo, porque é só uma técnica de respiração. E eu peço que vocês sejam guiados, eu convido que vocês sejam guiados pelas minhas orientações aqui. É uma técnica bem simples, tá? A gente vai fazer um tempo de inspiração, um tempo de expiração. E vocês, durante esse período, tentam manter esse padrão respiratório durante um período de 5 minutos, que é o tempo aqui da técnica, ela varia de 5 a 10 minutos. Hoje a gente vai fazer apenas 5 minutos. E depois, no final desses 5 minutos, eu convido vocês a compartilharem, se vocês quiserem, né? Como foi a experiência da técnica para cada um, individualmente. Tá? Deixa eu dar um play aqui. Não, não é essa música que eu quero. Para vocês. Aqui. Estou escutando a música, Fernanda? Sim, tudo certo. Tá. Então vamos lá, gente. É bem simples. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos aonde vocês estão, para vocês conseguirem se conectar melhor com a respiração. E a técnica, ela consiste em 3 fases respiratórias. A gente vai puxar o ar em 2 segundos, vai soltar o ar em 4 segundos e segura o ar em 2 segundos. E a gente vai repetir esse ciclo. Então, puxa, 2, 1 e solta o ar em 4, 3, 2, 1 e recomeça. Puxa, 2, 1 e solta. 4, 3, 2, 1 e continua o ciclo. Puxa o ar em 2 tempos e solta o ar em 4 tempos, de forma bem controlada. Puxa o ar em 2, solta o ar em 4. Continua por alguns minutos
dentro dessa frequência respiratória. Evita puxar o ar rápido e depois segurar em apneia, ou soltar o ar rápido e segurar em apneia, ou tá puxando ou tá soltando o ar. Mais uns minutinhos. Controla a entrada de ar em 2 segundos e vai soltando o ar bem devagar em 4 segundos. A gente vai no próximo ciclo respiratório aumentar um pouco o tempo dessa respiração. Vai puxar o ar em 3 segundos e soltar o ar em 6 segundos. Puxa. 3, 2, 1 e solta. 6, 5, 4, 3, 2, 1 e puxa de novo. 3, 2, 1 e solta. 6, 4, 3, 2, 1 e puxa. 3, solta. 6, 4, 2, e continua dentro desse ciclo respiratório mais alguns minutos. Puxa em 3 e solta bem lento, o dobro do tempo, em 6 segundos. Mais um minutinho assim, continua puxando em 3 segundos, soltando em 6. Aí vamos fechar o último ciclo respiratório. E depois pode respirar normal. Se alguém quiser compartilhar aqui no chat, como é que foi a experiência para você com essa técnica de respiração? Relaxante. Relaxante, muito bom. É interessante, Mila, porque eu me considero uma pessoa muito calma, e as pessoas que me conhecem, acho que também. E na hora do a gente começou a fazer o exercício, eu percebi o quanto a minha respiração estava ansiosa. Então, não sei se alguém mais também sentiu isso, mas para mim foi impactante. Falei, nossa, eu estou assim de estressada. Foi bem interessante, obrigada. Que bom. Dá para fazer no serviço, não, quase dormi. Gente, é interessante, esse quase dormir eu escuto bastante, porque o nosso cérebro está tão acostumado com esse nível tão alto de estresse, e o objetivo dessa experiência era vocês perceberem isso mesmo, né? Que quando ele consegue ter uma regulação, mesmo que por alguns minutos, ele gera esse relaxamento e gera o sono naturalmente vem. Talvez, né, o sono de muitos aqui já esteja desregulado, né? Muito bom. Eu vou finalizar aqui, eu até fiz no meio aqui,
para a gente conseguir ter essa experiência, para ver se vocês conseguem absorver melhor os próximos slides, tá? E eu já finalizo, tem cerca de 4 slides só, para a gente entender também as outras estratégias, porque essa estratégia da respiração, ela é simples, mas ela é, quando feita de forma repetida, inclusive, eu já mencionei, né, o protocolo que a literatura coloca, que é um protocolo que gera consolidação desse aprendizado, né? É 8 semanas. Então, em 8 semanas de protocolo, fazendo de 5 a 10 minutos por dia, de 4 a 5 vezes por semana, então dá para fazer antes de dormir, por exemplo. Você tem alterações no cérebro significativas ao ponto de influenciar as decisões e os comportamentos fora do momento que você está fazendo a técnica, né? Então, ela é simples, mas ela tem um resultado bem interessante, né? Professora Mila, tem vários comentários aqui no chat, tá? O pessoal comentou aqui que realmente conseguiram perceber a diferença. O pessoal está pedindo dica aqui, tem uma pergunta aqui que eu vou deixar para o final, mas muitos Tá. comentários positivos aqui. Valdeir,so, você está com a mão levantada? Você quer falar? Era só para fazer um comentário, professora Mila. No início do exercício, senti um certo acelerar do coração. Algum comentário sobre isso? Pode ser assim, ó, o teu cérebro, teria que ter informações mais específicas, uma possibilidade, tá? Pela tua fala me deu essa sensação. O cérebro está tão acostumado a estar num ritmo tão diferente que o fato de pedir para acalmar, porque a respiração, o que ela faz? Ela força o teu cérebro a regular a saída de ar. Que quando a gente está com o cérebro em estresse crônico ou desregulado, a nossa respiração ela tem que ser mais curta e rápida. Quando eu peço forçosamente, intencionalmente, que o teu cérebro fique em slowdown, né? Em outras palavras, ele fica um pouco irritado, ele fica incomodado com isso. Ele gera uma resposta fisiológica, daí vai acionar as catecolaminas lá no coração, acelerando, enfim, tá? Pode ser, porque mais uma vez, né? Até um exemplo conectando com um dos slides que eu falei aqui, a forma como o nosso cérebro interpreta a experiência vai gerar a resposta. Tá? Então, pode ser algo nesse sentido, e eu acho que é um sinal interessante para a gente se auto-observar, né? E aqui entra a segunda estratégia, que tem a ver com a sua pergunta, professor, que é a regulação cognitiva. Ela já demanda um pouco mais de tempo, porque o que é a regulação? É eu voltar para alguma situação do passado, que foi estressora, que eu entendi que foi estressora nesse caso, e reavaliar pela razão, né, pela racionalização daquele contexto. Tem estratégias aqui, eu só estou contando a teoria, tá? Não estou nem fazendo a estratégia com vocês. Mas tem estratégias, não daria tempo, né? Mas a gente faria isso e refaria, né? Essa repetição vai ensinar o teu cérebro também a olhar determinadas experiências que foram no passado estressoras, ao longo do tempo não serem mais tão estressoras, tá? E aqui eu tenho um colchão que eu falo, que amortece todos os fatores potenciais estressores que a gente recebe na nossa rotina de trabalho e de vida, né? Porque o estresse não é só do trabalho. São as relações saudáveis que a gente constrói, a espiritualidade que a gente desenvolve ou não, a forma otimista como a gente enxerga as situações da vida ou pessimista. E eu quero explicar um pouco melhor aqui, esses 3 pontos, não dá tempo de aprofundar, mas eu acho que vale a pena uma explicação. As relações saudáveis, gente, é como se fosse um amortecedor. Compartilhar com pessoas que você possa se sentir vulnerável, isso é uma das características, né, de uma relação saudável, vai te ajudar a lidar o teu cérebro, a processar aquela potencial ameaça, a não ser tão ameaçadora assim. Uma espiritualidade, ou trazer um sentido para a vida, trabalhar a fé. E aqui eu não estou falando também de nenhuma religião específica, né? A espiritualidade, o conceito que a ciência tem é entender que tem algo maior que você e algo mais sagrado maior que você. Ou seja, aquela situação estressora, a partir da espiritualidade como você enxerga, pode te trazer uma percepção para o teu cérebro de não ser tão desafiadora assim.
E o otimismo aqui, ele não é muita gente, em outras falas que eu já fiz sobre isso, falaram assim, mas daí a pessoa não vai ser realista sobre a situação. Não, o otimismo aqui não é ignorar a realidade, que traz desafios, é claro, a gente não vive um momento fácil na educação, a gente sabe disso, mas tentar tirar o lá, intencionalmente olhar, é intencional o teu cérebro a olhar sobre quais lados positivos tem dentro desse contexto que vivemos. O tal do copo meio cheio, meio vazio. O copo está meio cheio e também está meio vazio. Ele está os dois estão certos. Tu intenciona o teu cérebro, tu dá atenção, tu dá foco para a parte vazia ou para a parte que ele está meio cheio. É um pouco dessa analogia aqui. Então, o otimismo aqui, ele não é uma fantasia, né? É enxergar a situação com realidade, mas escolhendo intencionalmente olhar para as coisas positivas que aquela situação pode trazer. E o último, gente, aqui eu considero um alto grau de maestria, quando a gente entende que para a gente regular a nossa rotina, os ambientes que a gente escolhe viver, e escolhe quais são os potenciais estressores que a gente se envolve, alguns a gente pode escolher se envolver ou não se envolver, né? Nem sempre a gente consegue, mas aqui quando a gente consegue delimitar de forma consciente, intencional, quais são os nossos limites e respeitando. Inclusive, eu introduzo aqui com autocompaixão, né, esses limites, que ao longo da nossa vida, esses limites podem ser alterados. Inclusive, é isso que eu estou ensinando aqui. O cérebro ele é plástico, os limites podem ser alterados. Todas essas técnicas são para alargar, né, de certa forma, esses limites. Mas cada um está num tempo, tem cérebros que são mais suscetíveis ao estresse. Por exemplo, cérebros que sofreram algum trauma na infância, e esse trauma que pode ser algum trauma de abuso, pode ser algum trauma de lares disfuncionais, tá? Tem vários exemplos de traumas aqui. Ele vai ter mais dificuldade para lidar com situações de estresse. Então, cada um está numa etapa desse processo. Eu gosto de pensar e entender assim. E neste momento, qual é o meu limite hoje? Eu já passei por situações estressoras que eu não consegui dar conta. E eu vi que ali eu passei do meu limite e voltei. Então, tá, vou trabalhar, vou me autorregular, vou continuar repetindo essas estratégias e o meu limite foi alargado. Então, no futuro, aquilo que no passado não consegui, ele já se tornou possível, tá? Então, essa mensagem é importante. Quando a gente tem consciência, e isso aqui requer uma maestria, não é fácil, não estou falando que é fácil, que tu precisa, isso aqui é que sustenta, essa regulação de rotina, ela que sustenta as outras 3 categorias de regulação, para eu conseguir ter Já pensou, permanência Giovanni, com dor e de cabeça congênita? sustentação. Acho que não é para mim, né? Pessoal, microfone, por gentileza. E eu trago uma mensagem que é um entendimento da Mila, não é uma verdade absoluta, mas compartilho, se fizer sentido, usem, se não, ignorem. Não escolhemos as tempestades ou os desafios que a vida ou o trabalho nos traz, né? Mas escolhemos a forma como atravessá-las. E o discernimento, a sabedoria, eu entendo que são formas aqui para nos auxiliar na compreensão dessa travessia, porque o estresse ele é uma travessia, ele é um processo, né? Então, acalentar o coração de todos nesse sentido, né? É um processo, cada um tem um cérebro num momento aqui, que é único, que ninguém vai saber, só você, e respeitar, eu acho que isso é autocompaixão, né? Respeitar o seu limite deste momento e se propor a se autorregular, largar esse limite com o tempo. É isso que a neurociência nos ensina. É possível alargar o limite? É possível, mas precisa ser de forma intencional, cuidadosa, porque o estímulo estressor, ele tem que ser intencionalmente implementado de uma maneira suave, progressivo, porque senão ele torna uma experiência muito traumática, daí volta para um efeito negativo e o teu cérebro vai tender a repulsar aquelas situações onde aquele potencial estressor tá? Então, é uma mensagem que final, eu espero que tenha, nesse pouco tempo, tenha dado para passar.
E eu peço aqui uma contribuição dos colegas para avaliarem esse tema, avaliarem essa palestra, avaliarem esse workshop, que vai me auxiliar a construir outros e melhorias e outros temas também no futuro dentro da NeuroWellness. Então, se tiver, são 3 perguntas, tá? Bem rápido, justamente para facilitar. Eu sei que o tempo aqui é algo escasso para todos nós, né? Então, se vocês puderem escanear aqui com a câmera do celular, responder essas 3, 4 perguntinhas, seria de muito bom grado para nós. Perfeito, professora Mila. Já até estou pedindo também para a equipe compartilhar o link aqui, tá? No chat, para o pessoal também poder responder, tá? Tá, obrigada. E eu acho que agora, né, Fernanda, é um tempo para perguntas. Isso, professora. Mais uma vez agradeço aí a sua fala, excelente. Desde o começo a gente estava acompanhando aqui, né, no chat, então, muitos elogios pela temática, né, acho que é algo bem importante, né, para que a gente possa refletir, para que a gente possa compreender mesmo, né, para que a gente possa compreender como nos comportamos, né, o que podemos fazer e como isso pode contribuir mesmo para o nosso trabalho aqui, independente, né, do que fazemos aqui, da nossa função. Acho que para todo mundo foi muito, essa reflexão, né, foi bem importante, né, relevante mesmo, e o exercício, né, que o pessoal fez, todo mundo relatou aqui que sentiu diferença, de fato, e geramos algumas perguntas aqui, eu vou trazer aqui, professora, para ver se a gente consegue responder pelo menos algumas delas. Talvez a gente não tenha resposta para todas, eu já vi aqui uma do Lucas, que ele está pedindo aqui algumas dicas, de repente se a professora não tiver nesse momento, mas depois puder também mandar, a gente distribui, tá? Pessoal, estou olhando aqui as perguntas, tá? Quem de fato fez alguma pergunta para retomar, caso, né, eu não faça a sua, levanta a mão aí, que daí a gente também abre. Mas vou pegar aqui a do Lucas, ele fala que ele gostou muito, né? Depois, se tiver mais técnicas, ele tem interesse, né? E se você tem também como indicar algum estudo complementar. Tá, eu vou até, Fernanda, boa pergunta que eu esqueci de comentar. Eu vou passar para a Fernanda, depois a Fernanda pode distribuir para vocês esse protocolo de 8 semanas, é um presente da NeuroWellness para vocês repetirem essa técnica de respiração em casa, porque ela é simples. Então, eu acho que por ser simples, facilita e todo mundo tem acesso. Eu vou passar esse protocolo para vocês de 8 semanas, então já fica aí uma direção. A primeira sugestão que eu sempre dou é essa. O resto, as outras categorias, demandam mais tempo e depois que essa começa a acontecer, tá? E a outra pergunta sobre estudos, eu posso passar alguma indicação, assim, estudos específicos, tem um artigo central que todos somos, né, da área acadêmica, então acho que fica fácil, talvez mais fácil a leitura, tem um artigo central que foi central para a apresentação desse material, que eu posso compartilhar com a Fernanda, o link do artigo, né, vocês podem ter acesso. O artigo, né, vocês sabem que ele sempre tem um nível um pouco mais aprofundado, assim, dentro de literaturas mais simplistas de livros, agora eu tenho que pensar, não sei, tem que pensar daí. Eu vou pensar e qualquer coisa eu passo para ti, Fernanda. Tá ótimo. Tá? Então, tem aqui o Brandon, traz assim, professora Mila, para ajudar na autorregulação, acredito que uma grande barreira é compreender o estado em que estamos também, entender como ficamos e como agimos de acordo com algumas situações. Pensando nisso, qual a diferença entre emoção e sentimento e qual o papel delas para a gente compreender melhor como fazer essas pequenas mudanças? Legal, muito, muito legal essa pergunta mesmo, porque deu para perceber que a pessoa entendeu o central, a mensagem central aqui como que o cérebro gera a interpretação. Porque a emoção e sentimento, já vou trazer a diferença entre essas duas palavras, tem diferença do conceito, sim, mas é ele que gera o significado da experiência. Então, qual é a emoção que eu tenho quando alguém me pede um prazo para eu entregar algo, por exemplo? De raiva. Bem, estou aqui exagerando, né? Mas são situações reais, né, gente? Não é só eu que passo por isso, né? Ai, meu Deus, tem que entregar, meu Deus, tem um monte de coisa para entregar. Pode ser, seja uma raiva. A experiência de raiva, por exemplo, dentro desse exemplo, ele pode gerar uma interpretação
lidar com aquela experiência de forma mais negativa ou aumentar o estresse daquela experiência. Eu não estou falando aqui que a gente não vai sentir raiva, gente. É claro que a gente vai sentir, é super saudável que a gente sinta, tá? Mas sim, é a emoção que vai gerar a interpretação para o teu cérebro sobre aquela experiência. Então, a experiência que é uma resultante do potencial estressor que está entrando, que é o estímulo sensorial, né? Vamos botar assim, a emoção ou barra sentimento, aqui eu estou incluindo primeiro como se fosse a mesma coisa. É ela que dá a interpretação para o que teu cérebro gere a experiência. A experiência é o resultado disso aí. É a experiência que consolida o padrão mental. Tá, se eu tenho uma experiência positiva dentro do que o teu cérebro entendeu como positiva, tá? Isso é também um tema aqui que a gente precisa discernir, né? Dentro do que o teu cérebro, mesmo que inconscientemente entendeu como positiva, ele vai registrar no teu padrão mental. Então, numa próxima vez, ele já vai ter aquele registro que vai direcionar para a próxima experiência, para a interpretação da experiência futura. Então, acho que essa é a metade da pergunta, né? A outra metade, que é qual a diferença entre emoção? A emoção é uma resposta fisiológica, vamos botar assim. Entrou, gerou uma emoção. Não, tu não tem nenhum controle. A gente não tem controle sobre a emoção. A base de qualquer comportamento, experiência da vida humana é gerada a partir de uma emoção. Então, não tem nada de errado sentir emoções. Ter emoções, porque muitas delas a gente nem sabe que está tendo, inclusive. Porque quando a gente vai para um nível consciente, a gente chama de sentimento. Então, as emoções, elas tendem a gerar alterações fisiológicas, taquicardia, alterações de temperatura no corpo, que a gente não tem nenhum controle, tá? Não temos controle. Quando a gente leva para a consciência essa emoção, e é isso que a inteligência emocional, que é uma metodologia, né, que são técnicas para aumentar a consciência das emoções que a gente sente. Quando a gente traz a consciência, a gente consegue denominar, dar nomes específicos. Essa estratégia que eu estou chamando ali dentro da categoria que eu apresentei de reavaliação cognitiva, que é dar um nome diferente para uma emoção que surgiu frente a uma experiência que eu vivi. Tá? Então, todo o processo de inteligência emocional envolve trazer consciência às emoções que eu estou sentindo. Para eu conseguir ressignificar aquela emoção, eu tenho que entender o que ela está me trazendo. O desafio é que muitas emoções são muito inconscientes, né? Muito inconscientes. Então, mas com o tempo, com o treino e com a intenção de intencionar e prestar atenção em algumas situações que geraram uma emoção significativa. E o que é uma emoção significativa? É algo que eu uso muito para mim também, ó. Imagina uma experiência emocional de 0 a 10. 10 é extremamente intensa, é algo assim que tu não consegue nem lidar com aquela emoção, tu fica até sem razão. Não sei se vocês já tiveram alguma experiência assim, eu já tive. E 0 é 1, né? 0 não existe, mas quando tá uma experiência nível 1, uma emoção nível 1, ela é muito baixa, muito quase insignificante. Quanto mais alto a intensidade da emoção, mais ela vai te chamar a atenção para você conseguir, para você reavaliar e ressignificar aquela emoção. Então, é uma sugestão, vamos botar assim, para que a gente consiga entender quais emoções precisam ser reavaliadas e quais não. Que tem emoções que são saudáveis, que estão gerando comportamentos saudáveis e a gente pode manter, mas algumas talvez não, tá? Eu acho que eu respondi, né? Sim, professora, muito bom. Temos mais uma pergunta aqui, para a gente fechar. A Giane Correia traz assim: essa estratégia também pode contribuir para melhorar a qualidade do sono e ajudar pessoas que têm dificuldade para dormir? Existe uma frequência ou horário mais indicado para obter esse benefício? Essa técnica de respiração vai ajudar no sono. Sim, não vou dizer que vai ajudar 100%, porque eu não sei a origem, né, da insônia, ou enfim, ou dessa desregulação do sono. Mas ajuda sim. Qual que é a segunda parte, Fernanda? Tinha outra, esqueci.
Você tem algum horário Horário. específico, assim, que pode, né, auxiliar? Assim, A ó, técnica, frequência ou horário mais indicado? a técnica de respiração em si não tem um horário indicado. A frequência que o protocolo preconiza é de 4 a 5 vezes por semana, durante no mínimo 8 semanas seguidas. Então, durante esse período de 8 semanas, a gente consegue regular ao nível de transpor aquele aprendizado para a rotina, tá? E para o sono também, que também faz parte da nossa rotina, tá? Perfeito. Professora, acho que perguntas que a gente tinha no chat eram essas. Tem muitas, o pessoal está parabenizando, muitas questões aqui, né? O pessoal está também compartilhando algumas técnicas que eles fazem, né, algumas ações, e eu quero muito mesmo agradecer esse momento. Nós estamos, professora, em horário realmente de trabalho, alguns estão home e outros estão aqui presencialmente. Foi muito legal presenciar o pessoal fazendo aqui a técnica aqui também, no nosso ambiente, né, e o pessoal de casa também participando. Pessoal, fiz alguns prints aqui do pessoal fazendo a técnica, depois vou compartilhar com vocês, muito legal. Professora, mais uma vez eu queria agradecer, né, esse momento, a sua disponibilidade, os conhecimentos que você trouxe aqui para discutir conosco. Queria agradecer especialmente também o professor Lucas Rabelo, que nosso coordenador acadêmico, né, foi a convite dele que a professora Mila pôde estar aqui, né, conosco, né, nesta tarde, e agradecer então aí mais uma vez e estender o convite em outros momentos, quem sabe a gente tem a oportunidade também de ter novamente aqui a sua presença. Obrigada, gente. Eu agradeço também ao convite do professor Lucas, agradeço, Fernanda, também todo o apoio durante essa intermediação, né, até esse processo aqui. E foi um prazer para mim estar aqui com vocês. Será um prazer estar novamente num futuro, numa oportunidade futura aí também, tá? Obrigada, gente. Bom trabalho para todos nós. Tchau. Muito obrigada, Obrigado. gente. Boa tarde. Tchau, tchau. Pessoal, Tchau, até mais. Tchau. nos encontramos às 15h30, tá bom, pessoal? No outro link. Até lá. Até mais. Até, tchau, tchau. Tchau.